Efésios 2, o telão vai ter que me ajudar hoje. Deixa Deus te usar aí, Ed. Amém. Diz assim, né? Paulo escreve essa carta ao povo, à igreja que está em Éfeso. E diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Paulo está revelando a vida de alguns aí. Está na internet, né? Aqui não. E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo, mas eu gosto desse mais, pastor. Porque o mais, ele vem mudar a história. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Sola gratia. Só pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, ele vai ressaltar de novo, hein? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Feche os seus olhos. Mediante essa palavra poderosa, nós vamos ministrar. Pai, teu Espírito está aqui. E é o teu Espírito que convence o homem do pecado, juízo e justiça. Não é força humana alguma, Pai, mas é pela tua presença. E o poder da tua palavra sendo ministrada. Agora que nossos corações estejam como uma terra fértil, pronto a receber a tua semente, a sua boa palavra. E que ela venha germinar ao seu tempo, Pai, venha florescer. Guarda-nos, Senhor, o nosso coração, para não pecarmos contra Ti. E nesta manhã, Espírito Santo, toda a liberdade é sua, Pai. O Senhor é prioridade, Jesus, nesta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema tão poderoso que eu vou ministrar hoje se chama graça. E muitos dos irmãos já devem ter ouvido falar, devem ter já estudado sobre a graça. E é um meio onde nós estamos sendo atacados violentamente pelo novo pensamento que se chama hipergraça, que é uma mistura de liberdade com libertinagem. E estamos sendo violentamente atacados, nossa igreja brasileira, nossa igreja cristã de Cristo. E a hipergraça é mais ou menos assim, ela exclui totalmente o dever do cristão, de andar em santidade, em andar em retidão, em buscar a presença de Deus, em caminhar com Jesus. E ela exclui totalmente isso, dizendo que Deus é amor. E quando fala que Deus é amor, ela abre uma porta para generalizar tudo. Porque Deus é amor, então Ele aceita todo tipo de pessoas, todos os gêneros, todas as opiniões. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio nos ensinar, veio nos trazer o reino de Deus e a sua justiça. Não é a minha justiça, não é a minha interpretação, não é o meu modo de pensar, mas é o que a Bíblia ensina. E infelizmente estamos sendo alvejados por essa nova
Novo tema, né? Hipergraça também chama muita atenção, hipergraça. E a gente fica até preocupado com os cristãos dizendo: você não tem mais responsabilidade de andar em santidade, você faz o que você quiser, a vida é sua. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz assim: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é só para discípulo, irmão. Negar a si mesmo, negar as suas paixões, negar a sua vontade. Irmão, sacrificar o teu domingo de manhã, irmão. Numa praia, no mundo onde nós vivemos aí, numa cidade maravilhosa, conhecida como a Dubai brasileira. Aonde tem praias, aonde tem muitos atrativos, muitas atividades para nosso corpo, nosso lazer. Porém, negar-se a si mesmo é se submeter ao propósito divino de Deus. É andar nos passos e andar com Jesus como Ele nos ensinou. A verdade é essa, que o nosso coração é enganoso. Então, se não andarmos pelas nossas vontades humanas, nós vamos errar, nós vamos cair. E Deus, sabendo disso, Ele vai nos ensinar algo poderoso. E eu queria trazer a essência da graça nesta manhã. O que realmente é a graça de Deus? Será que é realmente essa libertinagem que estão pregando aí? Será que é realmente vem como você quer, fica como você quer, faz o que você quer, o que você pensa, as tuas vontades? Porque já foi pago o preço e você está livre de fazer qualquer mal. Porque você está perdoado ontem, perdoado hoje e vai ser perdoado amanhã. Porém, Paulo vai nos ensinar aqui, no livro de Efésios, no capítulo 2, que Deus nos vivificou. Irmão, se Deus nos vivificou é porque a gente morreu. E só vive com Cristo quem já morreu para o mundo. Quem já morreu para as suas vontades. Por isso, irmãos, não é fácil você chegar para um irmão, uma pessoa, né? E dizer que ela tem que negar-se a si mesma. É só o Espírito Santo que faz essa obra. Né? Você vai evangelizar alguém e ele vai olhar: mas por que eu vou me negar? Por que eu vou parar de fazer aquilo que eu gosto, que o meu corpo gosta? Que eu me sinto bem? É só o Espírito Santo para fazer a obra, irmão. Se não for pelo Espírito Santo, nós estaremos batendo em ferro frio, né? Como diz o ditado. A graça que nos foi alcançada e hoje nos deu o direito, o acesso às regiões celestiais. A graça no grego, no original do grego diz, né, charis, que quer dizer favor divino não merecido. Irmão, eu quero voltar com você no tempo. Eu quero voltar aonde tudo começou. Livro do Gênesis. No capítulo 1, quando Deus começa a formar o homem. E Deus começa a criar o homem nele e depois formar o homem do pó da terra. Deus deu completa autoridade para o homem governar. Para o homem dominar essa terra. Porém, algo aconteceu, o homem desobedeceu a Deus e perdeu o direito de governar as chaves do reino, como nós já aprendemos aqui com o nosso apóstolo. Então o pecado entra através de Adão. E olha como o pecado, irmão, olha como o pecado é extremamente perigoso e violento. Quando o pecado entra, automaticamente, Caim mata Abel. E tem gente brincando com o pecado. E tem gente dizendo: ah, pastor, pecadinho não faz mal. Ah, pastor. Não vou além, né? Não vou fundo. Os irmãos estão me olhando com essa cara e dizendo: pastor, domingo de ceia. Irmão, o seu pecado é tão miserável, o meu e o seu pecado, eu entro junto também. O pastor não é excluído, não é separado. Nós carregamos dentro de nós, carregávamos um DNA do pecado. E a primeira coisa que acontece depois que Adão peca é uma atrocidade, né? Acontece a morte de um homem chamado Abel, que era puro perante Deus.
E a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel clama por justiça, estava clamando por justiça diante de Deus. Então o pecado, ele é muito perigoso e violento, porque o pecado não tem restrições. E Paulo vai nos ensinar que nós não estávamos com um pecado apenas, nós estávamos afundados. Nós estávamos cheios, nós estávamos totalmente carregados, que a única solução que tinha é morrer. Nós estávamos afundados, e a Bíblia vai dizer que nós estávamos num charco de lodo. Nós estávamos nas trevas, irmão, nas trevas, na Bíblia não existia luz, era o breu. E as trevas é a ausência de luz. E nós estávamos afundados no pecado. O homem pecou e veio a desgraça. Tanto é que você vai ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, Noé aparece no cenário. E olha só, Gênesis capítulo 6, Ed, fica comigo. Hoje é um culto de ceia / ensino. Irmão, o crente tem que gostar de ler a Bíblia, irmão. Se você não gosta de ler a Bíblia, tem alguma coisa errada, irmão. Se você gosta de ver horóscopo, essas coisas aí, tem uma coisa errada. Vocês estão bem, irmão? Aleluia. Então disse, Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O único jeito de transformar aquela terra era morrendo todo mundo. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem solução para o pecado, apenas a morte. Você precisa morrer. Nós vamos entrar a fundo. E diz assim: e faze para ti uma arca de madeira, de gofer, e farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora, com betume. Irmão, quando eu vejo esse texto, eu vejo a graça de Deus sobre o homem. E já começa a graça no princípio. Deus já tinha um plano para acabar com aquilo que matava o homem, que era o pecado. E para você entender da graça, você precisa entender a gravidade que é o pecado. Você precisa entender a gravidade que é o erro, o delito. A Bíblia vai dizer que o pecado, ela cheira mal às narinas do Senhor. O pecado do homem deixa Deus afastado dele. O pecado te faz uma separação com Deus. Aí você pergunta a Deus: por que eu não ouço mais a sua voz? Faz um scanning hoje aqui. Será que não tem um pecado aí? Que não foi confessado? Que não foi declarado? Porque a realidade é, nós queremos, mas o fazer nós não queremos. Vinde a mim o teu reino. Mas a sua vontade é só para outros, né? É só para os pastores, é só para os irmãos que estão na obra. Não, irmão. Ei, ser pleno em Cristo é 100% se entregar a Ele. 99% já te separa de Deus. E Deus nesta manhã quer falar com você. Pela graça sois salvos. Então o pecado estava dominando o mundo. O pecado contaminou o homem. O pecado fez com que o homem cometesse imoralidade. Nos tempos de Noé, os filhos se casavam com os pais. Havia uma libertinagem terrível, uma miséria, uma mistura de podridão com ruínas. E aquele povo estava cego até que apareceu um homem chamado Noé. E a Bíblia vai dizer que Deus achou graça em Noé. Capítulo 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ali, graça
é um favor que Deus viu. Deus viu em Noé, que Noé, ele tinha a vontade de fazer a vontade de Deus. Que Noé tinha um desejo, tanto é que a Bíblia vai dizer que Noé era justo perante Deus. Ele buscava justiça. Porém, o pecado estava no mundo. Então Deus fala para Noé: Noé, você quer ser salvo? Quer salvar toda essa geração? E a Bíblia vai dizer que a arca demorou cerca de 100 anos para ser construída. Você imagina o martelo de Noé batendo? Era uma pregação para quem estava ouvindo. Ouvindo? Quando Noé batia na madeira, aleluia, isso é profético. Quando Noé batia na madeira, aleluia, soava a pregação para aquele povo pré-diluviano, dizendo: arrependa-se, 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 e ainda há salvação. Você acha que Deus construiu aquela arca apenas para os animais? A intenção de Deus era salvar todo mundo. Já parou para pensar? Deus não queria que ninguém tivesse perdido, ninguém ficasse fora da arca, mas 100 anos não é batendo. E aí a gente fica aqui, pastor, 5 anos, o apóstolo pregando, batendo, né? Batendo na madeira. Batendo na madeira, e o povo assim: que isso? Santidade, justiça. Irmão, se liga hoje, irmão, se conecta à igreja. Nós estamos ensinando, nós estamos pregando para que você viva o melhor de Deus. Não é para a sua ruína, pelo contrário. A exortação é para te levantar, te restaurar. Quando nós pregamos a palavra de Deus, é porque nós queremos que você viva no shalom de Deus, na plenitude de Deus, não na misericórdia de Deus. Tem gente que só vem pela misericórdia, só anda na misericórdia de Deus. E Deus quer que você desfrute mais do que a misericórdia dele. Deus quer que você desfrute a plenitude, o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, o seu amor, a sua paz, a sua felicidade. Porque tem crente, pessoas que só vêm quando estão na miséria, quando estão quebrados, quando já a depressão bate na porta, se não é que já não entrou. E Deus sempre vai te alcançar, porque existe um Noé batendo, construindo a arca. É sutil, é devagar, mas Deus está te chamando ao arrependimento. Deus está te chamando para uma coisa grande, irmão. Sabe, Deus não quer olhar lá do céu e ver você destruído. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele veja lá que Ele realmente é um filho. Realmente aquilo é um homem e uma mulher de Deus. Realmente Ele ouve a minha voz. Realmente Ele faz a minha vontade. Assim como Ele olhou para Jó e disse: homem reto, justo, temente, e se desvia do mal. Irmão, estou tentando procurar. Mas faz tempo que eu não vejo pessoas assim. Por quê? Porque falta um pouco mais de dedicação. Pessoas realmente que façam por amor e não por pressão. Que façam por zelo, sabe? Pessoas que são gratas a Deus. Nós, a cada dia, temos que morrer. A cada dia, irmão, tem que morrer. O meu gênio é difícil. Pensa, o pastor Tiago tem que todo dia se crucificar, ir lá na cruz. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Eu vou chegar um dia à perfeição com Cristo. Porém, ainda não estou perfeito. Mas eu estou andando na presença dEle. E a Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então o pecado devastou tudo, a moralidade. E Deus encontra então Noé. Depois Deus viu um homem chamado Abraão. E a Bíblia toda vai contar a graça de Deus, só que somente parcialmente. O pecado ainda estava lá enraizado. Noé,
achou graça, mas depois que desceu da arca, se embebedou e amaldiçoou seu filho. Abraão vendeu a sua esposa. Deus não vai ocultar os pecados. Ele vai revelar para você ser curado. Para você ser transformado. O problema é que a hipergraça, ela tampou essa parte da Bíblia. Ela disse, está tudo bem, Jesus já morreu. É porque não foi o filho dela, porque não foi o marido dela, porque não foi ela que morreu. Aí querem trazer uma mensagem leviana, dizendo, o amor de Deus vai te alcançar, e tudo é vitória, e tudo é glória. Irmão, a graça é o acesso que você tem em Jesus. A graça, ela te alcança onde você está. Mas ela não deixa você ficar onde você está. A graça, ela vai e te encontra. Quantos foram alcançados pela graça no mundo? Levante a mão para o inimigo ver. Olha aí, ó, quantos foram alcançados pela graça de Deus. Aplauda Jesus. A graça, ela vai te encontrar onde você está, porém ela não vai te deixar permanecer. Porque a graça, ela vai te transformar. O pecado, então, estava dominando a humanidade. Eu estou no Velho Testamento. E lá existia uma graça parcial, porém o pecado não foi tirado. Moisés era um homem que falava frente a frente com Deus. Porém, houve um momento em que ele bateu na rocha. Que ele não acreditou, não teve fé. E Deus pegou aquele ato dele e disse, Moisés, não consigo mais. Você vai ter que morrer. Você não vai mais herdar a terra. Agora Josué vai herdar. Homens de Deus. Porém o pecado estava ali. Porque não se brinca com o pecado, irmão. Mesmo que hoje você esteja fortão, cheio. Não brinque com o pecado. Se você sabe que ir na praia durante o dia vai te tirar fora da presença, não brinque com o pecado. Se você sabe que entrar nesse site te leva às coisas ruins, não brinca com o pecado. Se você sabe que esse golinho te leva a golinhos, a litros, não brinca com o pecado. Se você sabe que esse namoro não te leva na presença de Deus, não brinca com o pecado. O pecado é muito sério, irmão. O pecado, ele já tentou destruir a humanidade, porém Deus achou graça. Deus com a sua graça infinita. Irmão, graça, irmão, não tem explicação. Eu estou tentando até agora achar uma palavra para explicar o que é graça. É um favor imerecido, mas vai muito mais do que um favor, irmão. Quem aqui morreria por você e por mim? Você já imaginou? Será que eu sou tão bom a ponto de morrer pelo meu irmão? Será que eu sou tão santo que eu sou a ponto de trocar a minha vida com a dele? Pergunte nesta manhã. Porém, Deus, que é rico em misericórdia, como diz Paulo, enviou um homem. Enviou o seu filho na forma de homem. E a Bíblia vai dizer que ele não tem pecado nenhum. E a Bíblia vai dizer que ele é santo. Ah, pastor, Jesus era super-homem. Ele era um super-deus, porém ele era homem. E a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, irmão. Agora você pensa, Jesus humanamente viveu 33 anos e meio aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado. Na fome ele foi tentado, né? Quem lembra do deserto? Na saúde ele foi tentado. Quando ele fazia o bem ele foi tentado. Quando ele amava ele foi tentado. Quando ele perdoava ele foi tentado. Quando ele curava ele foi tentado. Até na cruz do Calvário ele foi tentado. Se tu és o Filho de Deus, salva-te. Esse homem que
trouxe a graça de Deus sobre o mundo. O Filho de Deus, irmão, quando você para entender o que é isso. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, antiga, né? Do pessoal que morava em Copacabana, no Rio de Janeiro. E eles falavam assim, esse povo que vem lá da favela, vem aqui na praia sujar, vem aqui na praia estragar. O povo não tem educação. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Uma reportagem. A mulher se achava mais limpa que os outros. Num ambiente público. Ela já estava dizendo, eles não merecem estar aqui. Eu mereço porque eu tenho condições. Eu mereço porque eu moro em Copacabana. Irmão, deixa eu igualar todo mundo. Ninguém merece a graça de Deus. Ninguém merece a salvação. Se você acha que você merece, irmão, você está muito enganado. Olha para o seu passado, olha para o que você fez hoje de manhã. Será que de manhã você veio já com o coração voltado para ouvir a voz de Deus, adorar a Deus? Será que de manhã você já orou a Deus, já agradeceu a Deus pelo seu perdão e pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã? E Paulo vai dizer, ei, não há em um homem que haja justiça, seja justo. Não há um homem perfeito, só houve um aqui na terra. E eu quero dizer as palavras que Billy Graham falou, que o maior acontecimento da história não foi o homem subir na lua, mas foi Deus descer aqui na terra. Se a gente não tiver essa consciência, irmão, porque o pecado destruiu a humanidade. E a graça não foi para se revelar a qualidade que nós temos, mas foi para revelar o quão miserável nós somos. A graça veio revelar a necessidade de perdão que nós precisamos. A graça nos foi manifestada. Então Jesus desceu e disse, Pai, em mim, eu, seu filho, eu darei acesso e morrerei para que eles tenham vida e vida em abundância. Porque o pecado tirou as riquezas que eles possuíam no Éden. O domínio, a autoridade, o poder, a intimidade. O homem falava com Deus na intimidade através do Espírito no Éden. E o pecado roubou. O homem estava em falência. Porém, Deus veio trazer novamente, veio restaurar aquilo que havia se perdido. Porque aonde abundou o pecado, aleluia, superabundou a graça de Deus. Se o pecado tentou dominar aqui a nossa esfera humana, a nossa vida, Deus veio e cravou na cruz do Calvário os pecados, o pecado da humanidade. Aquilo que te separava de Deus, Deus cravou na cruz do Calvário. Aquilo que fazia você errar, perder a conectividade com Deus, a intimidade com Deus, Jesus veio tirar. E a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele é o Cordeiro imaculado. Ele não veio tampar o pecado como no Velho Testamento. Ele não veio abafar o pecado como no Velho Testamento. Ele não veio botar embaixo do tapete. Ele veio mostrar o pecado e dizer, olha aqui, eu sou maior que o pecado. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Quem está em mim, nova criatura é. E eis que as coisas passadas e velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo com Cristo Jesus. Pastor, como é que eu acesso a graça? Pela fé. E isso não é por obras. Não é o que eu faço, irmão, é o que Ele já fez. Eu quero que você entenda isso. Se você tentar ganhar o coração de Jesus por o que você está fazendo, para Deus isso não basta, não vale. Por quê? Porque Jesus já fez por você. Se você fazer mais, Ele não vai mais amar mais ou amar menos. Ele já te amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou no passado, lá na eternidade.
E ele falou assim: eu vou enviar o meu filho, porque a graça, ela se manifestou através de um homem. O Filho de Deus veio mostrar o favor divino. O Filho de Deus veio resgatar aqueles que estavam em prisões, aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam mergulhados na podridão, nas paixões, no pecado. Aquilo que estava te afastando de Deus, Cristo levou. E Paulo vai nos revelar que ele apenas não morreu pelo nosso pecado, mas muito mais além. Jesus, vamos lá, volta lá, Ed, Efésios 2. Ele apenas não morreu pelos nossos pecados, mas ele nos vivificou. Quando eu entendo a graça, irmão, eu entendo que eu não merecia. E não adianta eu tentar. Você acha que o povo de Israel não tentou várias vezes conquistar o coração de Deus? Ser perdoado do mal que fez? Quantas vezes, irmão? Mas eles santificavam num dia, no outro dia estavam reclamando, blasfemando, murmurando. Porque o pecado, Paulo vai dizer que o pecado tinha força na lei. A lei é que mostrava o quão imoral era o homem. Quão miserável era o homem. A lei aponta sempre, e a lei sempre apontou para o Filho de Deus, que era perfeito e não tinha pecado. O povo de Israel não conseguia fazer as 10 primeiras leis, os mandamentos de Moisés, não conseguiu cumprir. Você vai ler a história, era uma bagunça. Tanto é que fizeram depois 613 preceitos de tantas coisas erradas que o povo fazia. E nenhum homem poderia cumprir toda a lei, era impossível. Porém, a lei apontava para um homem. E quando nós vemos esse homem, aleluia, ele veio nesse mundo, porém, ele não pecou. A Bíblia vai dizer que ele andou em perfeição, e ele andou com Deus, e ele era o Filho de Deus, e ele era tentado, mas ele não pecou. Ele era moído, mas não pecou. Ele foi julgado, mas não pecou. Ele foi oprimido, mas não pecou. Para que nós tivéssemos vida e liberdade. O pecado era uma desgraça. Irmão, quantas situações nós vemos aí no mundo aí fora, né? Não vou falar dentro da igreja, mas nós vemos as circunstâncias. De pessoas que fazem a vontade delas próprias, da carne, da vontade do coração, e ela não está preenchida. Fazer a vontade da sua carne é um engano, é uma mentira. Você não vai ser completo. Tem gente chorando dentro de apartamento de milhões. Tem gente pagando remédio caríssimos para ter paz, para ter sono. E tudo que ela tem é dinheiro. Só o que ela tem é dinheiro. Porque ela precisa ser alcançada pela graça. E eu vejo nesta manhã a graça de Deus cobrindo pessoas aqui. Talvez você estava longe dos caminhos de Deus. Talvez você não conseguia ver o erro que estava em você. A palavra de Deus, ela confronta, ela exorta e ela anima. Porque o pecado, ela faz separação de Deus. O pecado é terrível, irmão. Eu quero que você saia daqui dizendo: Pai, eu não merecia, aleluia. Pai, eu era um pecador. Pai, eu não devia estar aqui, mas a sua graça e o seu amor, eu recebo. Eu não mereço, mas eu recebo. E como acessar esta graça? Tendo fé no Filho de Deus. Se prepare. E Jesus foi, aleluia. E a Bíblia vai dizer, lá em Isaías 53, coloca no telão para mim. Eu sinto a presença de Deus aqui. Acho que é o 3, 53, 3.
Isso aqui é Jesus, irmão. Aleluia. Isso aqui era Ele. Ele não merecia. Que pecado que Ele cometeu. Que injustiça que Ele cometeu. Ele só queria abraçar todo mundo. Ele só queria amar todo mundo. Ele só queria que você se conectasse com o Pai de novo. Ele só queria que você tivesse a liberdade, a paz, a saúde, o amor, a cura da sua alma. Ele queria que você tivesse conectado com o Pai novamente. Mas Ele precisou morrer por meu e o seu pecado, porque isso era impossível para o homem. E Ele diz assim, Isaías teve uma revelação, uma visão poderosa, e diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem, irmão, presta atenção nisso, como um de quem os homens escondiam o rosto, e volta de novo, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Irmão, sabe quem é isso? Era eu e você que devíamos estar lá. Essa aqui era a nossa sina. Essa aqui era o nosso destino. Então Ele tomou sobre Ele. Pode ir para o próximo. Verdadeiramente Ele pegou isso aí, o pecado que estava sobre você, o opróbrio do povo, aquilo que te trazia dores, mal, aquilo que fazia você errar e afastava de Deus. Então Ele pegou. Ele disse aqui: você não consegue sozinho, mas me dá aqui. Ele pegou da humanidade o castigo. Ele pegou as enfermidades, as dores, e Ele disse assim: bota aqui, porque eu consigo. Coloca aqui, porque eu venço por eles. Eles não conseguem, mas eu vou conseguir. Eu consigo porque eu sou filho de Deus, porque eu amei desde a eternidade, porque eu fui escolhido. Eu que disse: Pai, envia-me a mim. O que era impossível ao homem, Jesus pegou e disse: coloca aqui nos meus ombros. A cruz tem mais significado do que você imagina. E Ele colocou um madeiro pesado nos ombros, depois de ter apanhado 39 chibatadas, com a azorraga que tinha 12 tiras de couro, nas pontas pedras tinham ossos e ferro. Faz a conta aí, 12 vezes 39. Cada chibatada era 12 rasgos no seu corpo. E Ele disse aqui: ó, tá as dores que vocês estavam carregando, que a humanidade estava carregando. E a Bíblia diz que Deus teve o prazer de moê-lo. Aí você pergunta: Deus não te ama? Aí você pergunta: Deus não me ama? Deus não me quer? Ei, era para você levar essa chicotada. Era para você morrer. Porém Ele levou sobre si, Ele tomou as nossas dores. Irmão, eu não sei explicar o que é graça, mas isso aqui não tem explicação. O que Jesus fez não tem explicação. Ele era o Filho de Deus, Ele estava no seu trono sendo adorado 24 horas por dia. Anjos estavam adorando Ele. Ele foi poderoso, criou todas as coisas nele. E a Bíblia diz que Ele esvaziou de tudo. Ele era tão poderoso que Ele teve que se esvaziar de tudo, a Bíblia diz, e vir na forma de um servo. Então Ele leva sobre si as nossas dores, irmão. Ele levou no passado. Por isso que a fé é atemporal, irmão. A fé não está no plano da razão, no visível. A fé está no plano do invisível. A fé está alcançando o que é atemporal na eternidade. O que Jesus fez, eu recebo hoje, aqui e agora, através da fé. Meu Deus, eu sinto uma graça aqui.
E Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras. Irmão, quando eu vejo esse texto, alguém disse que o carnaval estava celebrando a morte de Jesus. Isso não é bíblico. O diabo sempre quis impedir Jesus ir para a cruz. O diabo sempre disse para Jesus: não morra, porque ele sabia que perderia. Porque assim como a morte entrou no homem, através do pecado, Jesus pegou o pecado, levou sobre si, a Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si. E Ele cravou na cruz do Calvário e disse: pecado, você já não tem mais poder, quem está em mim. Lembra do martelo? Lembra da arca? A Bíblia diz que Jesus não falou nada, mas o martelo disse muito. Ele estava falando a salvação, a cura, a libertação, aleluia. Meu Deus. A esperança, a vida, a solução para o teu problema. Há amor para você, há perdão para você, há cura. E quando Ele crava na cruz do Calvário, levanta Ele no meio dos ladrões. Irmão, tenta explicar isso. O ladrão da direita olhou e disse: Senhor, nós somos miseráveis. Nós merecíamos estar aqui, nós somos pecadores. E o da esquerda levanta: Senhor, se Tu és acusação, salva-nos. Aí Jesus olhou, irmão, Jesus estava crucificado. Dores, o opróbrio, Deus virou o rosto porque era a humanidade representava. Era o pecado representado. Deus virou o rosto e Deus, daqui a pouco Jesus brada e diz: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Porque pela humanidade não teria mais solução, mas quando Deus vê o Filho, aleluia, aleluia. Quando Deus vê o Filho, Ele diz: há solução ainda. Por isso que você só tem acesso à vida eterna por Cristo Jesus. Por isso que você só tem restauração por Cristo Jesus. Por isso que você tem saúde pelo nome de Jesus. Não sou eu pelos meus méritos, é Ele. Sabe, estão tentando tirar Jesus do centro, irmão. A Bíblia é Jesus, é cristocêntrica. Não tem como tirar Jesus dessas páginas. E a igreja que perdeu o foco, perdeu o centro, que perdeu total devoção a Cristo Jesus, é uma igreja que está se enganando a si mesma. Aí tem que usar psicologia, aí tem que usar artimanhas humanas. Não que isso é pecado, irmão, mas tem que usar artimanhas naturais. Aí tem que ver coaches e coisa arada. Irmão, Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E como que eu acesso? Se nessa noite você levantar, nessa manhã você colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Deus, eu não mereço. Eu sou um miserável pecador. Pobre homem que sou. Mas eu reconheço. Essa palavra aqui é poderosa. Eu reconheço. E me arrependo daquilo que eu pratiquei. E reconheço o seu sacrifício puro. Teu sacrifício verdadeiro. Teu sacrifício na cruz do Calvário. Ei, você toma acesso à graça de Deus. Você toma acesso ao perdão de Deus. Você toma acesso às curas de Deus. Por isso que a Bíblia enfatiza: sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque você precisa acreditar, crer que Deus morreu por você. Não foi pelo João, foi pela humanidade. Jesus morreu por você, mesmo você não merecendo. E Ele levou e cravou na cruz do Calvário. Mas Ele não fez apenas isso. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar. Abra lá de novo. Foi muito mais além do que a gente imagina, irmão. Jesus arrancou o pecado do mundo, venceu o inferno e a morte. Jesus restaurou o reino. Olha quantas coisas. E a Bíblia vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Irmão, você estava morto. A partir que você chega em Jesus, toma a fé e a crer que Ele morreu e ressuscitou por você, que Ele perdoou os seus pecados, você já não está mais morto. Ele te vivifica. Uma pessoa morta é uma pessoa que anda sem sentido, sem objetivo, que anda tropeçando, que anda fazendo a vontade própria, e ela não tem satisfação, ela não tem regozijo, ela não tem alegria, não tem paz. Uma pessoa morta é uma pessoa que vive com as suas próprias vontades. Porém, Jesus nos ressuscitou, vivificou juntamente com Cristo. E nos reconciliou, irmão. Isso aqui irmão, é que a gente está no século 21, você já ouviu muita pregação. Agora, esses irmãos aqui, da época de Paulo, eles nem imaginavam que um homem era filho de Deus e que ele morreu pelos pecados deles. Eles ainda sacrificavam animais no ritual, achando que aquilo ali tamparia os pecados. E Paulo está dizendo: o Jesus que eu estou pregando era o Filho de Deus, e Ele nos reconciliou. Ei, você tem ideia que era só o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos? É para esse povo que Paulo está pregando. Ele nos reconciliou e nos fez assentar. Irmão, assentar, meu Deus. Assentar está falando de governo. Nós não estamos no ano do governo? Aleluia. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus neste lugar. E Ele nos fez assentar com Ele. Aonde, irmão? Na terra? Deixa lá. Na terra? Não. Mas Ele nos fez assentar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E a Bíblia vai dizer que é nas regiões celestiais. Por isso que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra hostes e potestades e principado que habita nos ares. É mais embaixo do que a gente imagina. Quando nós estamos assentados com Jesus, nós estamos dando ordem para baixo. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Você está colocando a tua depressão acima de Jesus. Não, eu não estou dizendo que a depressão está no terreno celestial. Não, eu não estou dizendo que a dor está no terreno celestial. Não. Eu estou dizendo que a dor está no terrenal. Eu estou dizendo que a angústia está no terrenal. Estou dizendo que a falta de amor está no terrenal, mas nós não estamos nas regiões terrenas aonde jaz o maligno. Nós estamos acima nas regiões celestiais. Eu acho que agora você entendeu, irmão. Você não está dando ordem de cima para baixo. Você está dizendo: Deus, venha o teu reino ali no céu, onde você está governando, onde nós estamos governando. Venha aqui na terra. Institui aqui na terra. Irmão, eu vou parar, parece que você não está me entendendo.
Eu estou dizendo que Jesus tomou a sua dor, tomou a sua enfermidade, tomou a tua depressão, tomou a sua angústia, colocou nos ombros e disse assim: você não vai ficar mais nesse buraco, nessa miséria, nessa tristeza. Vem comigo para as regiões celestiais. Eu quero que você entenda nesta manhã que quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele não subiu sozinho, Ele levou os filhos com Ele para governar nas regiões celestiais. Então nós não damos ordem de cima para baixo, nós falamos: inferno, saia, demônio, saia, enfermidade, saia, dores, tudo aquilo que está oprimindo, desapareça agora em nome de Jesus. Porque estamos acima. Ai, irmão, essa revelação é para poucos. O dia que você entender que o Filho está assentado no trono, e com Ele está a igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus governando, a tua vida ia mudar, irmão. Você está assentado, governando, juntamente com Ele. Meu Deus, isso aqui eu tenho que... Vem aqui, irmão Márcio. Eu preciso fazer isso aqui, irmão. Meu Deus, eu preciso que você saia daqui entendendo o que eu estou pregando. Você está sentado com Jesus nas regiões celestiais, certo? Então, Jesus vai olhar para você e falar: filho, 50 nações. Aleluia. Filho, África. Glória a Deus. Filho, Inglaterra. Amém. Filho, Balneário Camboriú. Louvado seja o teu nome. Filho, faculdade. Aleluia. Filho, redes sociais. Amém. Ei, deixa eu ilustrar, você não entendeu. Você está com Jesus, você está ouvindo Jesus do ladinho aqui, ó. Você está governando com Jesus. E Jesus está te dando ordens. Porque Ele nos reconciliou. Aleluia. Obrigado. Fica de pé comigo, irmão. Meu Deus. Ah, se eu pudesse continuar. O que era impossível para o homem foi possível para o Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Irmão, eu quero deixar aqui uma palavra, uma frase dita por Donald Blush. Embora o trabalho de Cristo esteja terminado para o pecador, não está ainda terminado no pecador. A graça, ela vai te gerando mais intimidade. Ela vai desenvolvendo em você a intimidade. A Bíblia diz que aquele que quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor, sirva. O negócio é esquisito com Deus, né? Tudo é ao contrário, parece um espelho que vira do avesso, né? Quer ser o maior, tem que ser o menor. Quer viver, tem que morrer. É ou não é? Quer acessar os tesouros, busca o espiritual primeiro. E a gente busca primeiro o terreno, é ou não é? A terra. Quer ser perdoado? Perdoe. Meu Deus, irmão, a Bíblia é totalmente para quem quer morrer mesmo. Nessa noite que tenha várias lápides aqui escrito jaz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A velha criatura já passou, eis que tudo se fez novo. É forte, irmão, é forte. Também outra frase muito que mexeu comigo, da Anne Lamott. Eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro, apenas que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa onde nos encontrou. Ei, a graça te alcançou hoje.
Ai, começa a olhar com os olhos da fé, irmão. Tira essa incredulidade do coração. Começa a ver as regiões celestiais onde Cristo está. Começa a ver os tesouros que estão nas regiões celestiais. Sabe, começa a desfrutar da presença dEle. Porque Ele nos reconciliou, irmão. Nós não somos órfãos. Nós sabemos onde vamos. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem nos amou, quem nos entregou, quem nos entregou todas as coisas juntamente com Ele. Isso, fecha os seus olhos. E vamos adorar a Ele. Só Ele é digno. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória.